Muito bem, meus amados, nós vamos expor mais um pouco hoje dos capítulos 21 e 22 do livro de 2 Reis. Se o nosso professor, excepcionalmente, não poderá estar conosco, devido a um pequeno problema, e nós vamos dar continuidade a essa exposição, considerando, em primeiro lugar, que no capítulo 21 do livro de 2 Reis, quando o texto diz: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efsibá, fez ele que era mau perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai, havia destruído e levantou altares a Baal, e fez um poste-ídolo como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor, e queimou seu filho como sacrifício. Adivinhava belas nuvens, era agoreiro, e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste-ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dê seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que tenho mandado, e conforme toda a lei de Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram Manassés, de tal modo os fez errar, e fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Nós vamos dar uma ênfase ao versículo 9 do capítulo 21, mas antes, eu queria considerar com os irmãos o capítulo anterior, apenas o versículo 20 e 21, que diz assim, capítulo 20, versículo 20 e 21. Quanto aos mais atos de Ezequias, e todo o seu poder, e como fez o açude e o aqueduto, e trouxe água para dentro da cidade, porventura não está escrito nos livros da história dos reis de Judá, descansou Ezequias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. É muito importante que nós percebamos que Manassés, ele constava no rol de pessoas eleitas, vocacionadas para o propósito de Deus. Manassés era da linhagem de Davi. Manassés fazia parte do tronco genealógico que aprouve a Deus, na sua soberania, escolher para que, através daquela linhagem, nascesse ninguém, nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. Deus constituiu aquela árvore genealógica dos reis de Judá para que, na desenvoltura da revelação, no progresso da revelação, pudesse, num dado momento da história, João Batista fazer a declaração a mais gloriosa de todas: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Da mesma forma, assim embevecidos, os reis magos, proclamariam ou testemunhariam aquilo que lhes fora avisado. Da mesma forma, os pastores que estavam ali contemplando esse acontecimento, o maior de toda a história, em cumprimento desse propósito de Deus, de organizar uma nação, e nesta nação a tribo de Judá, e na tribo de Judá esta ascendência, esse tronco genealógico, através do qual Jesus haveria de vir. Então, é muito importante considerarmos o que está sendo posto aqui
para entendermos que o propósito de Deus para todas as pessoas é um propósito glorioso. Deus não fez ninguém nascer para um propósito medíocre. É porque quando entendemos esta realidade, então nós vamos ao encontro da glória da criação. Nós vamos ao encontro do sentido da existência. A questão genealógica, apontando para a árvore, para a ascendência de Cristo, né, para toda esta genealogia que inclui os reis, ou que mostra os reis de Judá, inclusive os reis maus, ela é muito importante sobre todos os aspectos, mas acredito que o mais importante deles, de todos esses aspectos, é porque mostra o propósito glorioso da existência, o porquê da existência. A existência, ela é vindicada em Cristo. A existência humana encontra em Cristo a sua razão de ser. Quando o apóstolo, escrevendo aos Colossenses, coloca que nele, por ele, foram feitas todas as coisas. Toda a plenitude de Deus habita nele corporalmente. Então, a questão genealógica, ela mostra a existência em sua glória e seu propósito, de toda a criação, né? A nação de Israel foi chamada por Deus para que esta verdade, todas as verdades bíblicas, fossem reveladas. E aí você, nesse contexto, você vai entender outra realidade. A escolha. Escolha. Essas pessoas foram vocacionadas para isso. Como todo ser humano foi vocacionado para o propósito salvador de Deus. Para viver a glória do propósito de Deus. Para viver o sentido da existência, a excelência da existência numa perspectiva da eternidade. Toda a criação existiu, passou a existir para esse propósito, desde a eternidade. Então, desde a eternidade, Deus predestina o quê? O propósito dele para cada vivente. O propósito glorioso dele para cada vivente. E o que nós vamos ver ao longo de toda a Bíblia, junto com a manifestação desse propósito, nós vamos ver a rejeição. As pessoas rejeitando. Desde o começo. De forma muito clara, a rejeição humana, a possibilidade humana de rejeitar a Deus, ela está na Bíblia, desde Caim, quando Deus coloca para ele: o seu semblante se entristeceu, se caiu o teu semblante, o mal está aí, mas o teu desejo cumpre te dominá-lo. N outras passagens bíblicas vão mostrar que o homem pode fazer a opção de rejeitar o propósito que Deus, na eternidade, predestinou para si. E Deus, soberanamente, deixa o homem, quis ele, soberanamente, né, irmãos calvinistas, dar ao homem a possibilidade de aceitar ou de rejeitar. Ele usa os profetas várias vezes para repreender as pessoas pela rejeição do seu propósito eterno, da sua vontade eterna, e, ao mesmo tempo, ele deixa as pessoas trilharem o caminho da rejeição pelas mesmas, né? Então, Manassés estava nesse contexto. E, irmãos, é muito importante, quando nós analisamos a história desse povo escolhido, desse povo vocacionado, para que, dentre várias lições, nós possamos tirar mais uma lição. Quando Israel sai do Egito, o mundo estremece. As potências daquela época se estremecem, né? Porque ninguém segurava aquele povo. Era o propósito de Deus que eles saíssem dali. Deus os fez sair de 400 anos de Egito, 4 séculos de Egito, para viver o propósito eterno. Então, a manifestação desse propósito eterno, quando esse povo, que não era povo, foi revelado ao mundo, estremeceu o mundo daquela época. E a prostituta Raabe, que viera a se converter e a fazer parte também da árvore genealógica de Cristo, testemunharia isso. O poder de Deus através desse povo que não era povo.
Então, esse povo ascende no cenário internacional. Esse povo vem emergir no cenário internacional de forma tão destacada a ponto de fazer o mundo estremecer, né? Me faz lembrar um pouco dos acontecimentos da história mais recente, né? Quando a Inglaterra e o mundo todo abandonou Israel diante de mais de 1 milhão de árabes enfurecidos, né? E na certeza de que eles seriam dizimados, porque no dia do Yom Kippur, o dia da expiação ou do perdão, eles foram atacados de todos os lados. E o mundo estava ali contando no ponteiro do relógio para ouvir a notícia que Israel fora dizimado definitivamente. E como aconteceu o contrário disso, porque era o propósito de Deus que Israel retornasse à sua terra, cumprindo as profecias, o mundo estremeceu. O mundo foi grandemente abalado com a notícia de que aquele povo, com poucas armas, com o exército maltrapilho, sem as devidas condições bélicas, porque foram de todos abandonados, né? Os Estados Unidos só bem na frente, posteriormente, dariam alguma ajuda, mas principalmente em conflitos como a Guerra dos 6 Dias, abandonaram por completo, né? E isso sem contar que anteriormente, na situação trágica da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos mandaram de volta para morrer nos fornos de cremação nazista mais de 800 judeus com passaporte, a maioria deles com passaporte. Então, o mundo os abandonou e esse povo se levanta das cinzas, porque era a palavra de Deus que estava se cumprindo e o mundo todo se abala. Então, veja, a realidade do crente, ela está aqui compreendida, porque quando Deus te levanta do pecado, da impiedade, o seu testemunho abala o meio que você vive. O seu testemunho comove, o seu testemunho estremece o meio em que você vive. E quando no versículo 9, na passagem que nós lemos, foi dito que a nação de Israel, Judá, cometeu iniquidades piores do que todas as nações. Irmãos, parem para pensar nisso. Quantas vezes nós passamos esse texto, versículos como o versículo 9, numa leitura rápida, sem darmos tempo ao Espírito Santo para ele ministrar em nossos corações as verdades tão poderosas que estão nesse texto. Eles fizeram pior do que todas as nações. O que isso aí nos ensina, irmãos? Bom, se o crente, se o povo de Deus, em todas as épocas, ele é levantado para um testemunho poderoso, ele abala a sua época com um testemunho poderoso, o que acontece se esse crente abandona a palavra, deixa de lado o tempo de comunhão dele com Deus, né? Deixa de lado o seu relacionamento com Deus, brinca com ele, como está acontecendo nos nossos dias. Acredito que sem precedente na história, o povo de Deus hoje está brincando com aquilo que é o mais importante, relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus está perdendo espaço para o relativismo, né? O relacionamento diz respeito a você e o outro, né? Nesse caso, a você e Deus. O relativismo é você com todos. Você numa condição de harmonia com todos. O relativismo é isso aí. As duas palavras são diferentes por causa disso. Enquanto que o relacionamento, nesse contexto usado para mostrar sua comunhão com Deus, a questão vertical, né? O relativismo é quando você está entrando numa comunhão com tudo e com todos. E aí os valores absolutos que definem seu relacionamento com Deus, eles começam a evaporar. No relativismo, esses valores começam a evaporar, né? Fala-se muito nos nossos dias da cultura líquida, né?
conceito que começa a proliferar como o conceito da pós-modernidade, principalmente após a década de 60, depois do fim da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Porque antes a cultura era, segundo os que propugnam esse conceito da cultura líquida, antes os valores eram concretos, eram sólidos e, portanto, inviáveis ao mundo multicultural, plurireligioso. Não comporta mais isso. Então, da década de 60 em diante, a cultura líquida, né, do relativismo. Só que, na verdade, a gente precisa entender que a Bíblia está na frente de tudo. Salomão dizia, nada novo debaixo dos céus. Tem esses nomes que surgem para falar de coisas que já existiam desde o começo, desde o início da queda, né? Porque o próprio diabo ele vem para Eva falando de liquidez daquilo que é sólido, relativismo, né? Em prejuízo do relacionamento. Então, o que acontece? A nação de Israel, como todo povo de Deus na história, que se apostatou, que se desviou, como todo crente, quando ele se desvia, deixa de ser um fator de comoção para os povos, para o meio em que ele está, no sentido de exaltar a Deus, de glorificar ao Senhor, de santificar ao Senhor, de comunicar salvação, e passa a ser um fator de estremecimento do meio em que ele está para escândalo, para mal. O diabo trabalha nisso aí, como que um ato de vingança. O propósito do diabo é fazer com que o crente caia, para que o crente seja troféu de escândalo, troféu de blasfêmia, troféu de insulto a Deus. Aí você pega todo o contexto do que estamos estudando, de Manassés, passando por Amon, seu filho, que reinou apenas 2 anos, e chegando ao rei Josias, que foi um grande rei avivalista, e você percebe o que essa gente fez na casa do Senhor. A imagem de ciúmes, por exemplo, que foi posta na casa do Senhor, há estudos que dão conta de que essa imagem de ciúmes, ela era esculpida na forma de uma genitália masculina gigantesca dentro da casa do Senhor. Então, o escritor inspirado, como inspirado que era, ele não estava fazendo uma colocação leviana quando diz que eles fizeram pior do que todos os povos. Aonde um crente pode chegar quando ele descuida da comunhão com Deus? Eu sou, por vezes, invadido, irmãos, com a impressão de que essa é a pior geração de crentes de todas as épocas, pelo desdém que essa geração tem para com a comunhão com Deus, tem para com a palavra de Deus. É uma geração de crentes que, dentre várias características da sua perversidade, eles se destacam pela servidão a Deus, vamos dizer assim, condicional. Eles servem a Deus se eles estiverem, vamos dizer assim, favorecidos pelas circunstâncias materiais. Se eles não estiverem sendo afligidos por problemas de saúde, se eles não estiverem sendo afligidos por problemas de família, se eles não estiverem sendo afligidos por problemas financeiros. Então, quando eles estão bem-humorados, eles vêm a cultuar a Deus, eles vêm para as reuniões onde Deus está falando com o seu povo. Porque eu estou falando não de um mero protocolo religioso, como tipo assim, ir de forma simplista ao culto, ir de forma simplista a um evento. Eu estou falando de comunhão. Os momentos que nós nos debruçamos no estudo da palavra, como estamos fazendo aqui, esses momentos têm que ver com comunhão. Essa é a expressão da comunhão com Deus.
Quando Israel começa a se apostatar de Deus desde Salomão, então Israel começa exatamente a entrar nesse relativismo, ou seja, nesta comunhão com todos, entrando numa afinação de cultura, de filosofias com o meio em geral. Esse é o relativismo, é quando você passa a se sentir comum a tudo e a todos. Em prejuízo do quê? Do seu chamado, da sua vocação, da sua eleição, da sua comunhão com Deus. Então, Salomão, nesse relativismo, ele começa a fazer concessões. Coloca um altar aqui para os serviços, é só um. A gente está tendo uma política de boa convivência com os povos. Israel cresceu. A gente não pode ficar aqui numa condição medíocre, não. Nós não podemos permanecer parados no tempo, não. Então, essa gente quer conviver conosco, tem boas propostas, tem todo o intercâmbio econômico, político, militar, etc. Coloca mais um altar aqui para a embaixada dos Sidônios. Né? Coloca mais um altar aqui para a embaixada do Líbano, e por aí se vai. É só mais um. É só uma questão de diplomacia relativa. Em nome da boa diplomacia, relativismo. Mas quando é que o relativismo ganha força? É quando a sua comunhão com Deus deixa de ser priorizada. Então, você não percebe como o inimigo está entrando na sua vida com relativismo. Como os altares da abominação estão sendo instalados no seu coração, no seu casamento, na sua filosofia de vida, em geral. Né? E eu me lembro que eu já enfrentei crises terríveis no meu ministério a ponto de até contrair gastrite aguda com crise, porque me posicionei contra situações que eu tinha certeza que se eu cedesse, eu estaria saindo do relacionamento com Deus para o relativismo. Né? Situações em que a pessoa chega para mim e diz: pastor, eu me casei num relacionamento que foi adúltero, né, que foi promíscuo, que foi antibíblico, né, e eu queria regularizar e eu queria sua bênção. Ou seja, eu quero regulamentar o pecado. E o meu posicionamento bíblico nessas situações que não aconteceu uma vez, foram várias situações, o meu posicionamento bíblico me trouxe consequências. Inclusive, uma das consequências foi renunciar ao meu ministério. Num dado momento da minha história, eu renunciei quando as pressões para que eu abrisse mão do relacionamento com Deus em nome do relativismo aumentaram com ônus sobre minha família, sobre a saúde da minha esposa. Então, eu renunciei. Né? E porque se nós tivermos que escolher entre vamos dizer assim, o convívio geral e a comunhão com Deus, o convívio geral não pode ter nenhuma chance. Eu não quero dizer com tudo isso que o crente tem que ser necessariamente antissocial. Ele, por vezes, é antissocial, como consequência da sua fidelidade a Deus, mas não como objetivo. A gente entende também que a Bíblia diz que os apóstolos caíram na graça do povo e Deus o Espírito Santo ia acrescentando aqueles que haveriam de se salvar. É muito diferente do relativismo, em que as pessoas fazem concessões para não desagradarem aqueles que fazem parte do seu círculo social, do seu convívio, e não estão percebendo que aquela concessão, aquele carimbo com o qual ele chancelou aquela prática, aquilo comprometeu o evangelho. Aquilo escandalizou a muitos. Aquilo trouxe prejuízo para a imagem dele como escravo, para a imagem desta irmã como escravo. Ele não deveria ter chancelado. Ele não deveria ter dado os ares da graça. Eu me lembro que, em algumas situações da minha vida, eu me desviei de pessoas que, se me viam caminhando pela cidade, eu sempre gosto de caminhar a pé quando eu estou trabalhando, a pessoa passa por mim. Líderes sem compromisso, ímpios,
que dão um péssimo testemunho e param o carro. Está indo lá para não sei onde, eu te levo. Obrigado. É que eu gosto de caminhar. Eu não menti, mas desta forma, eu preservei minha imagem. Eu não posso ter a minha imagem colada com alguém que está comprometido com a impiedade e não quer arrepender. Essas pessoas querem a nossa chancela, querem nossa legitimidade, querem que nós sejamos colados à imagem dele. O diabo sempre fez isso. Então, você percebe que desde que Salomão começou a fazer concessões, esse relativismo não parou mais até a ruína final, tanto das 10 tribos do norte, quanto as 10 tribos do norte em 722, depois de Cristo, e a tribo de Judá em 586 depois de Cristo por Nabucodonosor. Até a ruína, o relativismo permaneceu até o sangue derramar abundantemente, até a desgraça final. Porque, às vezes, as pessoas não percebem que, em nome da política, entre aspas, de boa convivência, ele está abrindo portas, que, exceto pela misericórdia de Deus, ele não conseguirá fechar nunca mais. O preço é alto, não compensa. Então, nós vemos essa situação nesse contexto. O distanciamento, o relativismo, ainda pensando nessa questão tão real nos nossos dias do relativismo, que alguns também entendem isso como algo bom, que a cultura líquida ainda fala, olha, o evangelho de hoje não pode ser evangelisticamente. Nós temos que aproveitar a cultura líquida, da flexibilidade, da liquidez de hoje. Na cultura líquida, tudo é flexível. Um relacionamento sério que existe no casamento hoje não precisa necessariamente existir daqui a 5 anos. Existe a incompatibilidade de gênero, e por aí se vai. A igreja não pode mais se posicionar politicamente, ela depende do convívio social. São coisas muito atuais. Israel foi por esta estrada, da liquidez daquilo que é absoluto. Os princípios da palavra são absolutos, são imutáveis, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. E hoje nós estamos vendo isso na igreja. Eu estava vendo uma matéria dando conta de que desde 2018, a igreja da Suécia, ela resolveu tirar as expressões na igreja que colocavam Deus como Ele ou Senhor, Deus como masculino, alegando eles que ele é eterno, então ele não tem uma definição. Quer dizer, a agressão à palavra de Deus, a imposição dos altares dentro da casa de Deus é uma realidade hoje. Multiplicam-se os altares dentro da casa de Deus. Quer dizer, aí da mesma forma, a igreja luterana da Suíça e de vários outros países, sagrando lésbicas como bispas, homossexuais como bispos também, como pastores. Aí você fica pensando, irmãos, mas no Brasil, quando chega a época das eleições, aí você vê ali que um político ímpio, adúltero, prostituto, possuído de demônios, senta nos nossos púlpitos, porque o pastor quer que essa aproximação com ele gere alguns benefícios para a igreja, como a ajuda de construir um prédio, como algum trânsito junto às autoridades para facilitar projetos da igreja. Então, veja bem, em nome da política de boa convivência, o relativismo. Como falei no começo, o que aconteceu ontem, como Salomão diz, não há nada novo debaixo dos céus. O que foi ontem acontece hoje, e Deus pede contas do que se passou. E eu fico pensando muito nesse versículo 9 do capítulo 21, quando diz que eles fizeram pior do que todas as nações. Eu tenho certeza que todos os irmãos que estão conosco aqui já viram alguém chocado, alguém descrente chocado com o testemunho de um crente desviado. Você ficou sabendo do que a pastora fez? Do que o pastor fez? Vocês se lembram? Há mais ou menos 2, 3 anos atrás, não estou bem certo da data,
um caso que aconteceu na cidade do interior de São Paulo. Um líder, os maiores líderes de uma denominação evangélica tradicional do Brasil, antiga denominação de tradição, envolvido numa barbárie, né? Ele teve um caso com a própria nora, e como ele era liderança de um ministério muito poderoso, inclusive poderoso financeiramente, ela começou a chantagear ele, porque, ao que tudo indica, o filho que ela tinha não era do filho, era do sogro. Do sogro, a autoridade de peso no ministério. E ele começou a ser chantageado por ela, para que ele desse dinheiro, para que ele fizesse concessões financeiras, enfim. E o resultado é que ele planejou e consumou o assassinato dela. E os irmãos que se lembram viram na televisão o absurdo, né? Ele participando do culto fúnebre, orando até que tudo, antes que tudo fosse revelado, né? E o impacto que aquilo causou no mundo, na mente das pessoas que tomaram conhecimento daquilo, para nos fazer lembrar desse versículo 9. Fizeram coisas piores do que os povos que o Senhor tinha expulsado de diante deles. Salvação é a coisa, é o fator, não é nem o fator mais sério, como eu ia dizer. Salvação é tudo. Relacionamento com Deus é tudo. O real conceito de bênção bíblico é relacionamento com Deus. É comunhão com Deus. Esse é o verdadeiro conceito de bênção. O crente, quando ele é tentado, chantageado, no sentido de que vai haver perdas nessa vida, perda do emprego, perda da amizade, perda em qualquer sentido, o que ele deve colocar na balança não são essas coisas, não. O que ele deve colocar na balança é o relacionamento dele com Deus. Se o conceito de ganho e de bênção do crente é a comunhão com Deus, o conceito de perda, de destruição, de fracasso do crente também é a perda da comunhão com Deus, a perda do relacionamento com Deus, né? E diante desse contexto todo aqui exposto, como nós havíamos falado no domingo, Manassés foi tão longe, e eu coloquei uma consideração aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. De que geração você está demonstrando ser? Porque a geração de Manassés foi uma geração que compactuou com ele e com seu filho, né? Que acolheu a impiedade dele, né? Interessante o versículo 20 e 22 do capítulo 21, dizendo assim: fez, se referindo a Amon, né? Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Andou em todo o caminho em que andara seu pai. Serviu os ídolos a que ele servira e os adorou. Assim abandonou ele ao Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Veja só, a colocação como ela parece contradizente. Diz que ele andou em todos os caminhos de seu pai, né? Fez que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Andou em todo o caminho em que andara seu pai, se referindo a Manassés. Serviu aos ídolos a que ele servira e os adorou. Assim abandonou ao Senhor, Deus de seus pais. Sabe o que isso me fala, irmãos? Fala a todos nós, é que quando nós entendemos a nossa verdadeira identidade, ela transcende os nossos vínculos familiares. Ela transcende as nossas tradições. A nossa identidade em Cristo é maior do que nossos costumes. É mais poderosa do que a nossa época, do que nossa cultura. Porque ele fala que Amon andou em todos os caminhos de Manassés, seu pai. Mas depois ele vai falar que Amon abandonou ele, o Senhor, Deus e seus pais, já se referindo a Davi. Quando a gente fala da árvore genealógica, né, de Manassés como um dos ascendentes do Messias, né?
Então, ele abandonou o propósito eterno, ele abandonou a sua verdadeira identidade. Quando olhamos para Davi, para Josias, ele vai repercutir exatamente isso. A identidade que é maior do que os vínculos familiares. A identidade de um salvo que é maior, é mais poderosa do que as amizades desde a infância. Do que as amizades, do que os interesses, os relacionamentos desta vida relativista, né? Em Manassés você vê a renúncia desta identidade verdadeira, bem como em todo homem que rejeita o evangelho, rejeita a palavra de Deus. Não só aquele que nunca quis se converter, mas também naquele que se desvia. Ele rejeita a sua verdadeira identidade, como imagem e semelhança de Deus. Né? No caso de Josias, ele se abrindo para a palavra de Deus, ele vai ao encontro desta identidade verdadeira que Deus tem para todo aquele que crê. Né? E no poder desta identidade, ele faz todo o meio que está ali vergaz, curvas. Ele, como rei, ele tinha condições, vamos dizer assim, mais convenientes para esse testemunho perante o meio. Não era isso, não. A questão do testemunho não tem que ver com conveniência, não. É bem verdade que ele era rei e, como rei, ele proclamou, ele pegou o seu reinado, entendeu por que ele tinha sido posto como rei. Muitas pessoas, muitos crentes chegam a determinada posição, então eles traem ao Senhor, porque eles não querem corresponder ao propósito para o qual Deus os colocou na posição em que estão. Então, Josias é o exemplo da verdadeira consagração. No posto em que ele está, ele vai ser fiel. Né? Ele vai ser fiel, e esta identidade dele em Deus, em Cristo, aqui melhor explicada pela sua pela genealogia da qual ele fazia parte, a genealogia de Davi. Então, ele vai mostrar o poder desta identidade sendo fiel. Ele sabe, então, da onde ele veio, aonde ele estava, para onde ele ia. Essa é uma característica de todos os salmos. Eu não estou aqui atrás de aplausos de quem quer que seja. Não estou aqui também querendo ser inimigo. Mas se eu tiver que ser inimigo por força do meu testemunho, eu lamento, eu serei. Se eu tiver que ser antissocial, eu serei. Não que eu queira, mas como consequência, se as pessoas quiserem me confrontar, me chantagear para que eu abra mão do meu testemunho, elas não terão nenhuma chance, porque eu estou comprometido com a minha comunhão com Cristo e a minha identidade nele vai fluir em todo o tempo. Jesus fala disso lá em João capítulo 17. Aliás, João capítulo 7, né? Ele diz, aquele que vier a mim, eu farei com que do seu interior fluam rios de água viva. Veja, que ele usa esta colocação, aquele. Depois ele diz, que vier a quem? A mim. Então, ele está falando de identidade. Nesta comunhão com Cristo, nossa identidade prevalece sobre todas as tentações, sobre todo o meio perverso, em qualquer geração. Fica fácil a gente compreender. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, amados irmãos, sede firmes, não tem cultura ali para nós. Não há relativismo. Não há sim e não. Quando ele diz sede firmes e abundantes na obra do Senhor. É interessante que o ser se afirma na dedicação, né? Obra do Senhor. Quanta infidelidade. Como é difícil o ministério sério hoje caminhar. Ser bem-sucedido na visão que Deus deu por causa da negligência. Não há abundância na obra do Senhor. Não há voluntariedade. As pessoas não se voluntariam. Estão sempre ocupadas. Né? Então, o escritor coloca aí o ser fortalecido pelo fazer. A identidade em Cristo fortalecida pelo compromisso do fazer. Trabalho, trabalho, caráter.
concordo também com alguém que diz que você é o que você faz. Pense nisso, né? Então, Josias, ele faz repercutir a sua identidade em Deus. E o meio todo ali é abalado pelo testemunho de Josias. Quando nós pregamos no domingo, dizendo exatamente isso, que não tem como você fazer uma leitura verdadeira da palavra de Deus e ela não gerar um terremoto no universo do seu ser. Não tem como você viver a leitura, você ser alguém comprometido com a comunhão com Deus, já que não existe comunhão sem compromisso com esses momentos que estamos tendo aqui, não existe comunhão sem aprofundar-se no seu único instrumento da graça, que é a sua palavra, não existe. E também não tem como você ter esse compromisso e Deus não ir levando seus tsunamis para as profundezas do seu ser, demolindo as áreas ainda resistentes, fazendo cair por terra os bastiões de resistência. Porque o escritor de Hebreus coloca isso no capítulo 4, versículo 12, né? Esta palavra é mais poderosa, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. E ela é apta para discernir as intenções do coração. É quando a comunhão com Deus é levado a sério. Então, nós vamos sendo despedaçados a cada dia. O velho homem vai sendo implodido. E o novo homem, segundo Cristo, vai se fortalecendo conforme está lá em Efésios capítulo 4. Despojai-vos do velho homem que se corrompe e vos revesti do novo homem. Né? Então, Josias, ele vai nessa força, ele vai no poder, porque a palavra o pegou. A palavra o pegou e detonou ele. Fez com que prevalecesse nele o caráter de Cristo. E esse homem saiu durante os dias da sua vida, marcando a sua geração, marcando a sua época. Né? Uma outra colocação interessante que eu anotei aqui para a gente repercutir, a geração de Josias, diferente da geração de Manassés, que abandona a sua identidade verdadeira, né? E se degrada, a geração de Josias adere ao pacto com ele e diz para que vieram, e sua existência é vindicada. Josias morreria na batalha de Megido. Como um bom patriota, ele não quis aceitar o avanço das forças do Egito. Ele tinha uma repulsa ao Egito, por tudo que de ímpio aquela nação representava. Alguns que dizem que ele era mais pró-partido Babilônia do que o partido do Egito, mas não tem nada a ver, porque a gente tem que analisar à luz do contexto. Né? Josias era um homem verdadeiramente comprometido com a palavra de Deus, e o que o contexto todo mostra é um homem que rasga o seu coração quando a palavra é lida perante ele, a abertura que ele dá para a palavra. Né? E ele se opôs ao rei do Egito, né? Mas o fato é que aquilo viria a ser um detalhe. O modo como ele morreu, apenas um detalhe. O modo como vamos partir daqui dessa vida, se vamos partir de uma enfermidade, se vamos viver até os 100 anos, ou se vamos embora com poucos anos de vida, né? Isso é um detalhe. O que importa é que o propósito de Deus se cumpre em nossas vidas. E esse propósito ele se cumpre quando a palavra de Deus ela é centralizada em nós, demolindo os altares. Veja, entre Manassés e Josias, a diferença principal, né? Do que pese Manassés ter se arrependido no final da sua vida, mas ele deixou-lhe um legado do qual seu povo não conseguiu se livrar. Enquanto Josias, durante toda a sua vida,
ele viveu um compromisso. A Bíblia não coloca nada contra esse rei. Não existiu. Você vai ver o caso de reis piedosos, como foi Jeosafá, mas Jeosafá tinha uma fraqueza de amizade por Acabe, né? Outros reis que são chamados de reis retos também, como Asa, mas depois você vai ver o tropeço de Asa, né? O próprio Ezequias também, que entra para a galeria dos reis justos, né? Mas comete ali o deslize de se ensoberbecer e mostra para os inimigos os tesouros de Deus. Mas no caso de Josias, você não vê nada que atente contra a conduta daquele homem. Nada que mostra assim, ele perdeu tempo. Ele perdeu tempo. Não, aquele homem dedicou por completo a sua vida. E isso mostra o compromisso ideal. Esta é a consagração na totalidade. Não é nem consagração, porque vai ser até redundante, né, falar consagração na totalidade, já que consagração significa exatamente a entrega total. Né? Quando você entrega tudo que você é e tudo que você tem a uma causa que você reconhece como justa, como digna. No nosso caso, como servos de Deus, o Evangelho. Né? Então, esse homem entregou tudo, entregou por completo a sua vida, né? Como fizeram todos os servos de Deus, todos salvos ao longo da história, né? Todos aqueles que deram abertura devida à palavra de Deus tiveram esse mesmo caminho, né? Tiveram esse mesmo comprometimento. E aquela época, irmãos, já terminando aqui para alguém que queira falar, ou para leitura de comentários no chat, aquela época desafiava os homens de Deus. E aquela época encontrou em homens de Deus como Josias a resposta à altura. A nossa época também está nos desafiando. A nossa geração, ela está determinada em transformar nossas crianças em aprendizes, dentre várias coisas, aprendizes de homossexualismo. Nossos juízes, nossos parlamentares, nossos professores, não todos os professores, diga-se de passagem, né? Mas há toda uma estrutura representada por homens ímpios no Brasil e no mundo, determinados a destruir a palavra de Deus, a destruir os valores eternos, estão enchendo a igreja de altares, como na época de Josias. Josias pega o templo cheio de altares. Ele não poderia sobreviver àquilo. Ele não poderia ver aquilo e ficar quieto, ficar indiferente. Ele não poderia ver aquilo e não fazer nada, como nenhuma pessoa que se volta verdadeiramente pela palavra de Deus, para a palavra de Deus, ela vai ter uma postura passiva para com a impiedade do seu tempo. Não, isso é impossível. Não é possível você ver a impiedade do seu tempo, tendo se voltado verdadeiramente para a palavra de Deus, apenas ficar citando os textos seletos das antigas caixinhas de promessa. Os profetas, os homens piedosos da Bíblia, quer dizer, de novo, redundância, né? Os homens piedosos, pela história, não fizeram isso. Eles tiveram uma reação. Eles responderam à altura de tudo que estava acontecendo, né? Nós estamos desafiados nessa geração, como todos os santos tiveram desafiados em suas respectivas gerações. Josias e todos eles responderam à altura. E eu te faço uma pergunta. De que forma você tem respondido aos desafios dessa geração, aos insultos desta geração, à multiplicação de altares nesta geração, insultando a Deus? Altares, como citamos aqui no estudo, a imagem de ciúmes dentro do templo, uma genitália masculina enorme dentro do templo. Como o diabo está usando a sexualidade para multiplicar altares? Você vê as crianças evangélicos, meninas parecendo mulheres. Isso são altares multiplicados. Meninas sensuais. Meninas que tinham que ser e parecer meninas. Estão sendo transformadas em mulheres com a ajuda dos próprios pais evangélicos. Esposas, até de lideranças cristãs,
que vão para as reuniões no domingo ou na semana bem sensuais. Altares sendo multiplicados dentro das reuniões onde a igreja se reúne de várias maneiras, palavrões, como prática comum da vida de crentes que proferem palavras pótrefas, sem nenhum constrangimento. Eu já me vi envergonhado perante lideranças cristãs, tive que sair de perto. Outras vezes discutia, levei o tom da voz. Altares sendo multiplicados dentro da casa de Deus, porque casa de Deus é convívio, é o nosso relacionamento entre santos também, né? Pais que são concomitantes com o pecado dos filhos, altares sendo multiplicados na casa de Deus, que é o relacionamento de pais cristãos com os filhos. Pais que carimbam a impiedade de suas filhas, de seus filhos, ao invés de repreendê-los e dizer, não estou nisso, jamais eu farei parte disso. Mas eles abençoam aquele comportamento. Altares sendo multiplicados. Altares da impiedade sendo multiplicados para zombar, para escarnecer de Deus. Então, tudo isso desafia o povo de Deus desse tempo. Tudo isso pergunta para nós, vocês vieram para quê? Ou diz para nós, pergunta para nós, vocês têm consciência do porquê vocês nasceram nessa geração? Todas essas situações estão dizendo para nós, cristãos desse tempo, o seguinte, vem cá, mostra para mim aqui o seu valor. Vem aqui, mostra para mim a sua importância como crente. Deixa eu ver aqui o tamanho do seu valor. Deixa eu ver aqui a relevância do seu valor. Ah, pastor, mas vai ter consequências? Vai. Os profetas, muitos deles morreram por causa da verdade. Os apóstolos, parece-nos que, com exceção do apóstolo João, todos eles foram martirizados. Quer seguir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Cruz é altar. Altar é holocausto, é morte, é perda das coisas passageiras, na certeza do ganho da eternidade, né?